Fala galera, André Ferreira aqui. Se você ainda não me conhece, dá uma olhada lá no meu blog andreferreira.com.br, saber um pouco da minha história e tal. E uma das propostas desse canal é justamente a gente falar de algumas reflexões com relação a alguns temas que são muito recorrentes, né? Como eu lido com muitas pessoas ao longo desses últimos 15 anos aí de trabalho, acaba que a gente tem certos tipos de perguntas e questionamentos e comportamentos, né, que são bem padrões, assim, e aí eu gosto muito de fazer reflexões com relação a esses comportamentos que, na minha visão, tá, na minha visão do todo, assim, eu acredito serem comportamentos equivocados que as pessoas cometem e que elas deveriam refletir mais sobre quanto esse tipo de coisa é destrutivo para a vida delas e para a carreira delas como um todo e tal. Principalmente se você está querendo empreender, abrir seu negócio, você precisa fazer altas reflexões assim, sobre o seu comportamento anterior, né? Se você veio de um mercado que você era funcionário e agora você quer ser patrão, você tem que mudar bastante a sua forma de pensar, né? Então o tema de hoje a gente vai falar sobre responsabilidade, né? Parece até engraçado assim, cara. A nossa vida inteira, né? A gente escuta normalmente, né? Pelo menos assim foi comigo, a questão de você ser responsável com as pessoas, com o seu trabalho, né? Mas é uma matéria que, infelizmente, com certa frequência, não sei se é um problema da minha geração ali, dos 30 e poucos anos, né? Mas pelo menos assim, no meu ciclo de convivência, né? É um problema que eu tenho visto com bastante frequência, né? A falta de compromisso, de responsabilidade, né? E principalmente, né? O que isso acarreta, que é não assumir os nossos próprios erros, né? Então, vamos falar um pouco disso depois da vinheta aí. Solta aí, editor. Bom, tema de responsabilidade, né, e de assumir seus próprios erros, assim, né, tem até um vídeo do Fábio Akita que eu gosto bastante, que é não terceirizar as suas decisões, que também faz um paralelo muito grande com o tema que eu estou querendo passar aqui, sobre a questão de você entender que você precisa ter responsabilidade com algumas coisas que são importantes no seu processo, como um todo, tanto pessoal quanto dentro de uma empresa, né? E você assumir os erros que você comete no meio desse processo. Isso é extremamente importante, você fazer essa reflexão e entender o que você está errando, porque logicamente todo mundo erra, né? E eu acho que a evolução do ser humano justamente passa no momento que a gente começa a entender as nossas limitações e os nossos defeitos e passa a encará-los de uma forma a não terceirizar a responsabilidade desses problemas, né? Assim, de uma forma geral, passando pelo conceito do quanto, particularmente, eu acredito que a responsabilidade é um fator determinante para o sucesso de uma empresa e de um profissional, né? Vamos fazer algumas analogias aqui. Eu até fiz um post que ficou polêmico, né, nas redes sociais agora há pouco tempo, né? Teve uma enxurrada de comentários e tal, que eu estava falando sobre uma piada, obviamente, né, dos programadores ser os pedreiros digitais, né? O que eu queria na prática passar com esse texto, tá? Se ficou alguma coisa que não ficou clara, quem tiver curiosidade vai lá no andreferreira.com.br e veja o texto, né? Os programadores são pedreiros digitais. A minha reflexão era para os programadores, de uma forma geral, e eu me enquadro disso, porque eu também sou programador até hoje, por mais que eu tenha, né, desviado minha função ali e virado CEO de empresa, CTO e tal, e gerenciado algumas empresas ao longo desse processo. Eu sou programador por essência e ainda continuo programando até hoje, né? E basicamente o texto é uma reflexão de zona de conforto. Os programadores que querem ser só programadores e ficar
cada vez mais especialistas só em programar, eles estão cometendo, no meu ponto de vista, um erro muito comum, né, mas perigoso, de só ficar bom em levantar muro. Né? Esse é o entendimento. E aí, como que você faz para evoluir para esse próximo nível, né? E aí até um paralelo que tem no texto é justamente, cara, olha aí nas vagas de contratação das maiores empresas e tal, de várias empresas. Eu vou dar uma mexidinha aqui no OBS para poder enquadrar direitinho, porque eu tô vendo que tem uma zona de corte. Ó, show. Ainda não tá perfeito, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Tempo real. Se você for olhar, né, em todas as empresas aí que estão contratando profissionais, você vai perceber uma coisa bem específica, né, comum, aliás, uma coisa bem comum, é que cargos de gerência, né, tech leads, aí, você vai entrar numa ampla quantidade de cargos diferentes, né, as empresas adoram criar cargos com nomes diferentes ali, né, aí você vai ter uma área de produtos também e tal, enfim, que vão existir vários cargos que têm salário muito maior do que um programador, né? Se você for olhar ali na escala de programador júnior até um tech lead, que aí já começa a ser um cargo um pouquinho mais gerencial, um pouquinho mais de liderança e tal, você vai ver que tem uma diferença salarial muito grande. E por que isso acontece? Porque qualquer empresa, né, que você for trabalhar ou que você for montar, você vai entender esse conceito. Gerenciar pessoas é muito complicado. E normalmente as pessoas que são programadoras, né, isso assim, é um padrão que obviamente tem suas exceções, mas normalmente a gente gosta de trabalhar com máquina, né? A gente foca no trabalho com a máquina, entender a linguagem e tudo mais, e a gente não trabalha tanto nosso relacionamento interpessoal ali na empresa. Isso é um padrão de programador de uma forma geral, tá? Obviamente, tem exceções e tal, eu vou até trabalhar muito essa questão de não generalizar demais as coisas, mas no senso comum, geralmente o programador é um ser mais isolado, né? O programador gosta de interagir com outros programadores, né? Falar a mesma linguagem, até por uma questão de identificação e tal. E aí qual é o ponto, né? Quando você só se especializa na área que você já domina, né, que você fica ali no seu quadrado, na sua zona de conforto, você acaba negligenciando outras áreas que são importantes para você, né? Se você está pensando em abrir uma empresa, por exemplo, você precisa saber um pouco de contabilidade, um pouco de financeiro, um pouco de jurídico. Não falando que você precisa fazer uma faculdade de cada tema, se especializar, né? No meu caso, eu acabei fazendo faculdade de Direito, não terminei, né? Mas me deu uma base teórica muito bacana para me entender melhor os processos e tal. E aí eu consigo conversar pelo menos com a minha assessoria, com o meu escritório de advocacia que presta serviço para as minhas empresas, que é a FCM. Inclusive são super parceiros aí em todos os sentidos, né? Tem uma parte grande da minha vida, é o meu jurídico, né? Eu até deve ter falado errado, eu falei financeiro, não, da minha assessoria jurídica, né? Então esse conhecimento que eu adquiri fazendo faculdade de Direito me ajuda, né, a conseguir conversar melhor com esses caras, a definir como é que vai ser os parâmetros das ações que a gente entra ou que a gente recebe, né? Obviamente, cara, que a gente já participou de N processos, muitos processos mesmo, de todos os tipos possíveis e imagináveis, civil, processos de serviço, né, de cobrança indevida e por aí vai, lá. E trabalhista, né, comum. Quando você tem empresa, você, hora ou outra, vai receber um processo trabalhista. Por, sei lá, sorte, eu nunca perdi um processo trabalhista, né? Enfim, mas o que acontece? Se você não adquire esses conhecimentos, você acaba terceirizando para uma pessoa que vai ter o conhecimento que você não tem, né? E você fica totalmente rendido a essa pessoa. Tem pessoas que trabalham desse modelo e têm relativo sucesso? Ok. Mas aí você tem que se cercar de pessoas que vão ter esses conhecimentos satélites e você tem que ter 100% de confiança nas pessoas. Então assim, cara, particularmente eu acho super difícil você ter capacidade
para escolher um bom advogado, ou capacidade para escolher um bom contador, né? Porque para você fazer boas escolhas, você precisa ter parâmetros. E se você não conhece nada sobre aquela área, né, você não tem parâmetro de como você vai fazer a contratação. É a mesma coisa que eu falo nas consultorias que eu dou para alguns RHs. Eu falo assim, cara, como que você acha que você vai ter capacidade para contratar um bom programador se você não tem nenhum conhecimento técnico de programação e está fazendo essa seleção, não tem capacidade, não tem conhecimento para poder verificar se esse cara é bom ou se não é. Então o RH normalmente ele vai fazer uma linha de corte ali antes de passar para um próximo processo, que aí sim a pessoa vai falar com uma pessoa técnica do setor e por aí vai. Ela vai fazer um corte comportamental. E aí eu já vi casos, né, de programadores excelentes que trabalharam comigo não passar em processo de seleção de alguns RHs, de empresas grandes, inclusive, né, que de forma até engraçada, anos depois, a minha empresa foi adquirida e aquela mesma pessoa que não passou no processo seletivo do RH da empresa era uma pessoa fundamental na operação que a empresa que estava comprando precisava daquela pessoa ali na operação. E a pessoa não quis ficar. Tá? Por quê? Porque ela já tinha esse histórico de ter feito processo seletivo lá para entrar na empresa e recebeu uma resposta negativa da RH que não teve o mínimo de critério para poder contratar bons programadores e tal. E até tem outros problemas que mais para frente, quando a gente for falar de recursos humanos e headhunters, eu vou fazer um vídeo específico falando disso porque me incomoda profundamente os RHs e os headhunters, né? Mas eu não vou entrar muito a fundo nesse tema. Ok, então, para finalizar a tangente desse texto, tá? Os meus textos são reflexivos, são de reflexão, né? São textos para você pensar. São textos que eu não estou querendo me colocar como melhor, nada do tipo, né? Eu só tenho um pouco mais de vivência na área, trabalhei em uma porrada de empresa, tive várias empresas, contratei muitos programadores durante esses anos e vi comportamentos similares acontecendo com certa frequência que me causam um pouco de estranheza e tal. Já no caso da responsabilidade de assumir os erros, aí eu já estou partindo por uma análise mais comportamental de pessoas que não trabalham comigo propriamente dita. Estou falando de pessoas que amigos, familiares e tal, que esse comportamento, né, pelo menos no meu ciclo de amizade, ele tem acontecido com certa frequência. E aí quais são os problemas que você tem com a falta de responsabilidade e compromisso no que você está fazendo, né? Primeiro que você acaba não gerando confiança nos seus pares e se você tiver algum investidor ou estiver pretendendo ter algum tipo de investimento no que você está fazendo, ou até mesmo confiança pessoal de um amigo para o outro, né? Eu falo assim, eu tenho amigos que são excelentes amigos para sentar, tomar uma cerveja e por aí vai. Mas eu não consigo fazer negócios com essas pessoas mais. Simplesmente porque eu não consigo confiar que eu vou delegar a elas algum tipo de tarefa e essa tarefa vai ser realizada, né? E aí, um outro comportamento que vem logo em seguida, né, da falta de responsabilidade é justamente a gente não conseguir confiar mais nas pessoas, no trabalho das pessoas e por aí vai. Então essa quebra de confiança, né, pela falta da responsabilidade. E aí o outro fator ainda, puxando uma tangente sim, é que sem a confiança na pessoa, e muitas das vezes essa pessoa vai ser demitida ou não vai ter um resultado satisfatório que vai fazer ela ser promovida ou coisa do tipo, né? Aí mora o maior problema da falta de responsabilidade, que é você terceirizar a responsabilidade dos seus erros, né? Você cometeu os erros, você não correu atrás para resolver, você perdeu o respeito e a confiança das pessoas que estão trabalhando contigo ou que estão te gerenciando, ou por aí vai, e ainda você joga a culpa do que você está fazendo de errado numa outra pessoa. Você vai falar que o fulano, você não conseguiu entregar porque o fulano não te ajudou, ou porque você está esperando a demanda de ciclano, né? Ou você não fez porque você teve um problema pessoal, enfim,
são N desculpas, né? São um leque de desculpas que a gente recebe, né? Antigamente, quando era menos popular os smartphones e tal, a gente ainda tinha aquelas desculpas assim, furou o pneu do carro, né? Porque tinha escritório presencial, então o cara não ia trabalhar e tal, não sei o quê. Hoje em dia, com o acesso remoto, né? A gente não controla mais ninguém, né? A real é essa. Quem acha que vai controlar a pessoa porque vai mandar ela ligar a câmera no Discord, me desculpa. Mas eu já tive funcionários dentro do escritório que eu tava olhando pra cara do cara durante 8 horas, 9 horas, e o cara tava simplesmente fazendo trabalho para outra empresa, ou não tava procrastinando vendo vídeo e tal. E aí vai fazer o quê? Vai voltar pros anos 2000 lá, que era a internet bloqueada, o cara não podia acessar o YouTube. Então, assim, a gente acaba entrando num ciclo, né? Meio complicado quando a gente vê a realidade desse problema como um todo. Mas, voltando a falar de responsabilidades e assumir seus próprios erros, né? Vou contar uma história pessoal minha, né? Até, né, sei lá, meus 28, 27 anos, né? Eu sempre ou trabalhei na empresa de alguém, né? Trabalhei em várias empresas, trabalhei na empresa que hoje atualmente é a PicPay, trabalhei no Centro de Inovação Microsoft, trabalhei em várias agências digitais aqui do Espírito Santo, por aí vai e tal. E aí depois eu comecei a montar meus próprios negócios e comecei a ser, né, o chefe dessas empresas, CEOs e tal. CEO. E aí o que acontece? Quando eu trabalhava para os outros, né, para empresas terceiras, a empresa ela toma decisões baseadas nos interesses dela, tá? É muito difícil você achar uma empresa que vai tomar decisões baseadas no interesse coletivo dos funcionários, no bem-estar e tal. Esses conceitos modernos aí de escritórios à la Google e por aí vai, e várias coisas que o funcionário tem direito, né? Na prática, a empresa ela só está tentando, né, dar um ambiente para manter mais tempo os funcionários que realmente prestam, tá? Em alguns casos específicos, né? Eu até fiz também um outro post lá no... Eu vou tentar linkar aqui, eu não sei como é que linka, mas eu vou tentar linkar aqui o post sobre por que está acontecendo demissões em massa nas grandes empresas. Justamente falando disso, que tem empresas que contratam não é porque precisa, contratam porque quer gerar volume, né? E aí essas empresas normalmente que contratam centenas de funcionários sem a necessidade de tê-los, né? A gente chama de massa morta essa galera que não precisa estar ali, mas está, né? Fica, né, aterrorizado, que a Vetex demitiu 200 pessoas. Irmão, se demitiu 200 pessoas é porque não tinha necessidade daquelas pessoas ali na empresa. E aí quando a empresa precisa reduzir, enxugar custos, né, reduzir folha, ela vai cortar as pessoas que não têm importância nenhuma no processo, ou tem mínimo de importância possível. Porque as pessoas que realmente fazem diferença ali dentro, que são importantes, que são excelentes profissionais, elas não vão ser demitidas. Entendeu? Então, assim, e aí voltando um pouco sobre a questão da história de quando eu era programador. Quando eu não concordava com alguma empresa que eu trabalhava por um posicionamento qualquer, né? O que era o meu comportamento padrão? Que eu sei que não é o comportamento da média das pessoas. Eu pedia demissão. E ia para outra. Para tentar achar uma empresa que se enquadrasse melhor no meu temperamento de como é que eu gosto de agir e tal, não sei o quê. Quando eu vi que é muito difícil encontrar uma empresa que seja compatível com o teu perfil, o que eu fiz? Montei a minha própria empresa. É básico, a dica que eu dou para todo mundo que está insatisfeito com a empresa que você está trabalhando. Você tem duas opções. Ou você vai ter argumentos sólidos para contrapor as decisões que estão sendo tomadas, né? E aí as pessoas, você pode ter chefes que vão te escutar ou não. Aí se você não concorda porque seu chefe não te escuta, ou porque você ainda acha que você está certo, né? Porque até então a gente só está... Se você está dando argumentos, né? A gente não está nos anos 90 que o patrão vai lá, manda,
e você obedece cegamente, então não sei o quê. As pessoas têm liberdade, total liberdade, para dar suas opiniões, independente de qualquer coisa. Se essa opinião vai contar para alguma coisa ou não, aí vai depender de quem está gerenciando. Mas se você se sente desconfortável porque você dá suas opiniões e elas não são seguidas, aí você tem duas opções. Você pode simplesmente baixar a cabeça e executar o seu trabalho que você precisa executar, né, que você está sendo pago para executar. E aí é pior ainda quando existe um vínculo de CLT nessa história. É uma coisa que eu falo com muita recorrência para quem me pergunta. Se vocês forem olhar o Código Trabalhista brasileiro, vocês vão ver um cara lá chamado insubordinação. Então, se você está sendo pago, para exercer uma função, e aí você não exerce essa função porque você não concorda com o posicionamento de quem está te liderando, tá? Você está sendo insubordinado. Insubordinação, se não me falha a memória, porque faz muito tempo que eu vi esse negócio, né? É causa para você ser demitido por justa causa. Então, numa relação trabalhista, ela acontece quando existe uma subordinação da pessoa que está sendo contratado com alguém da instituição, né, que o contratou. Se não existe esse vínculo de subordinação, né, que você recebe uma tarefa para ser executada e executa ou não executa, né, pode não caracterizar um vínculo trabalhista. Entende? Então, se você é um cara de CLT e gosta de reclamar pra cacete, não executa suas tarefas do jeito que deveria estar executando, saiba que você pode ser demitido por justa causa por insubordinação. Obviamente que é chato pra cacete pra você poder justificar isso, mas tem como isso acontecer. Se você está sendo prestador de serviço, o vínculo muda um pouco, né? Mas você está sendo pago para executar uma tarefa. Você não está sendo pago para questionar a tarefa, tá? Pelo menos é meu ponto de vista. Principalmente prestador de serviço, PJ. Você é PJ? Você está sendo contratado para fazer um serviço. Você está se comprometendo a perder suas horas de trabalho ali para entregar uma demanda mediante um pagamento. Então, cumpra a sua demanda, tá? Mas, né, não é o que a gente vê. Né? As pessoas querem dar opinião de tudo e tal, e acham que podem dar opinião de tudo, mesmo não tendo conhecimento daquilo que elas estão opinando. Ok, né? Liberdade de expressão tá aí para todo mundo. Agora, quando a gente fala, né, o que a gente pensa sem ter embasamento, vai acontecer isso. E aí, uma coisa que é até engraçado, né, que tá no manual de cultura da USM, né, da USM Games, né? Inclusive, a primeira coisa que eu fiz quando fui montar a USM foi redigir o manual de cultura. Eu falo uma coisa muito séria ali, que eu esperava, honestamente, que todos os colaboradores que entrassem para a USM lessem aquilo, né, e fossem honestos, né, tivessem o comprometimento de levar aquilo a sério. Que é o seguinte, se você não está afim e não concorda com os posicionamentos da pessoa que está liderando, né? Vou nem falar chefe, a pessoa que está liderando o processo, e aí a liderança ela pode ser exercida de várias formas diferentes, não propriamente só por causa de posicionamento dentro da empresa, né? De novo, você tem a opção de continuar executando seu trabalho, tá? E você vai receber por isso. Ou faz o favor para todo mundo da empresa. Se você não está afim de trabalhar, se demite. Vai embora. Agora, a parada mais injusta do planeta é você fazer um acordo de que você trabalha e eu te pago. Você não quer trabalhar, você procrastina, você vai fazer outra atividade, você abre outro projeto, você abre outra empresa, mas você continua lá na minha empresa, ou na empresa de qualquer pessoa que seja, recebendo dinheiro para não fazer nada. Isso é injusto com a empresa e é injusto com os outros colaboradores que estão querendo trabalhar. Né? A gente recentemente passou por esse tipo de situação, de ter pessoas que estavam trabalhando na empresa
que estavam fazendo outras coisas, iniciar outros projetos e por aí vai, e cagou para a empresa. Mas queria assumir, né, a liderança do negócio e tomar as decisões do projeto. Então assim, e pior de tudo dessa história, né? Não assumir os próprios erros de falar, eu quis fazer dessa forma e agora eu vou assumir os ônus e os bônus. Quando a gente toma decisões, né? Isso é uma coisa que pouca gente entende. Acho que, na verdade, só quem entende isso é quem tem que tomar as decisões de uma empresa. É que toda decisão que a gente toma tem pontos positivos, pontos negativos, né? Os ônus e os bônus da decisão. Então, toda decisão que eu tomo em alguma das minhas empresas, quando dá certo, maravilha, comemora, né? Compra carro, faz o que for que seja, né? Quando você gera um resultado. Por exemplo, quando eu vendi a minha empresa, porra, é a realização, né? Você fez todo um trabalho durante anos e aquilo ali é a finalização daquele ciclo, né? Você está vendendo a empresa por milhões, deu trabalho pra caramba e tal, não sei o quê. Então você, vai comemorar e tal, não sei o quê. Maravilha, bônus. Só que quando a empresa está perto da falência, que está com problema financeiro, e aí quem tem que sair para resolver sou eu tenho os ônus. Então, e não necessariamente isso está diretamente relacionado a quanto eu mando na empresa. Isso é até engraçado, né? Eu posso ser dono de uma empresa e não trabalhar efetivamente nela. O que mais acontece aí é pessoas que têm um percentual altíssimo dentro de uma corporação, como investidor ou iniciou aquela empresa e tal, e o cara não está ali no dia a dia, operando, né? Então, isso daí também é uma outra coisa que a gente pode falar no futuro, que é a diferença entre você ser funcionário da sua empresa e você ser, ter percentual, ser sócio e tal. Existe uma diferença enorme, né? Quem está administrando a empresa é que toma a decisão de quem é que vai trabalhar ali ou não. Eu já tive que demitir meu sócio, entendeu? Isso é uma coisa que parece assim, quando você escuta assim, eu demiti o meu sócio, você parece ter alguma coisa de errado ali, né? Parece ter alguma coisa de errado. E o detalhe, eu não demiti um sócio, eu demiti vários sócios já. Então assim, cara, e qual o problema dessa história? É tentar atribuir, né, para o seu chefe, um amigo, um colega de trabalho, ou em questões pessoais querer atribuir a qualquer pessoa que seja, ou obras do acaso, não importa para quem você quer atribuir o motivo daquele erro que você cometeu. Amigo, uma coisa que eu aprendi nessa vida é o seguinte: se a tua empresa faliu, a culpa é sua. Se seu relacionamento não deu certo, a culpa é sua. Entendeu? Porque no final do dia, você tem que fazer uma reflexão se tudo que você está fazendo, né, tá certo ou errado. E aí, se você achar que você está tocando certo, beleza, continua ali, né? A vida vai cobrar de alguma forma se você estiver errado, entendeu? Se você estiver trabalhando errado, você vai ser demitido. Se você não estiver sendo, sei lá, um bom amigo, você vai perder a amizade. A vida vai te cobrar de alguma forma, né? Vou até reduzir aqui o áudio do WhatsApp. Mas a gente falar que a gente está errando, né? Não tô sendo bom profissional porque o Joãozinho tá me boicotando. Irmão, se o Joãozinho tá te boicotando, você tem duas opções. Ou você pode ser melhor que o Joãozinho e fazer o Joãozinho ir embora, ou você sai e vai ser melhor em outra empresa, ou vai abrir tua própria empresa, entendeu? Agora, é uma encheção de saco, né? Pessoa que só fica reclamando, cara. Porque aí é um efeito, parece que né, passional desse ecossistema de falta de responsabilidade, não assumir os próprios erros e tal. Que aí vem, né, ficar reclamando. Então, você vai conversar com pessoas que estão procrastinando e que não têm responsabilidade com nada, você sempre vai ver ela reclamando de alguma coisa. Porque a vida não tá fácil, porque isso, que aquilo, porque eu tento e não consigo e tal, não sei o quê.
Eu sempre tem uma coisa para a pessoa poder reclamar, entendeu? Por quê? Porque na cabeça dela, aí é uma coisa que até os psicólogos podem, se tiver algum psicólogo vendo aí, escreve aí embaixo, cara, será que isso é um comportamento padrão da mente humana, né? De né, tentar achar abstrações para as coisas e não querer ver a realidade do que está acontecendo, né? Isso me incomoda profundamente. E ultimamente eu tenho evitado ao máximo estar próximo de pessoas assim, entendeu? Pessoas que não querem, que não estão tentando dar um próximo passo, fica numa zona de conforto absurda, né? Do jeito que as coisas estão caminhando, daqui a pouco a gente vai ter assim, gente com 40 anos, 50 anos, morando com os pais, entendeu? Sem nenhum nível de responsabilidade e, assim, é surreal o que está acontecendo. É surreal, assim, no meu ponto de vista, né? Você não dá um passo além do seu nariz, né? Parece que a geração tá ficando cada vez mais tempo com os pais, né? Até vi uma série há um tempo atrás, né? Eu não sei, não conheço 100% da cultura americana, mas no filme falava, uma atriz lá falava que lá nos Estados Unidos, quando a pessoa vai para a faculdade, né? Ela já vai morar na faculdade para justamente ela nunca mais voltar para casa dos pais. É como se voltar para casa dos pais depois dos 18 fosse o tipo de coisa que é inaceitável pela sociedade. Entendeu? Você tem que sair da faculdade formado, ir trabalhar e tocar sua vida, né? E aqui no Brasil, eu não sei se em outras partes do mundo, não sei, está se criando uma geração e talvez isso vai se estender para as próximas gerações, né? E aí no futuro, se alguém estiver vendo esse vídeo, você vai poder falar aí se ainda continuou pelas próximas gerações, de pessoas irresponsáveis que não assumem seus próprios erros, que procrastinam para tomar suas decisões e fazer uma mudança na vida dele, né? E que vivem reclamando que as coisas não evoluem porque o mundo, né, tá sentando esperando uma obra divina, né? O céu se abrir, a luz baixar no cara porque ele é um ser iluminado, né? E os gurus adoram falar isso, né? Pessoa é um ser iluminado, ela tá tentando, vendo Netflix, ela tá aprendendo muita coisa, né? E vai abrir o céu e vai sair um anjo assim com papel, vai entregar pro cara aqui, ó, está aqui a resolução dos seus problemas da sua vida, entendeu? Realmente a gente analisou aqui, ó, né, a gente julgou lá no céu que você é uma pessoa especial e todas as merdas que aconteceram na sua vida foram obras de fulano, entendeu? Eles te jogaram pra trás, né? Foi tipo uma âncora te puxando para baixo, assim, né? E você foi afundando no mar de merda e você não conseguia nadar, porque, né? Mas agora você tem a bênção divina que você vai conseguir fazer diferente, do mesmo jeito que você está sempre tocando. Eu acho burrice achar que você vai ter resultado diferente sempre fazendo as coisas do mesmo jeito. Isso é a frase clássica aí de livro de autoajuda, né? Se você quer fazer as coisas darem certo e se do seu jeito não está dando certo, então, irmão, vamos para um raciocínio lógico simples. Isso não sou eu que estou falando, isso daí eu ouvi de um amigo meu que me deu um balde de água fria. Ele falou assim: André, você tá com quantos anos? 20, 25, 27 na época? Então, até agora, tudo que você fez não deu resultado, né? Do seu jeito não funcionou. Então custa se eu ouvir e tentar fazer do meu jeito? Custa. Custa você abaixar um pouco do ego e ouvir quem tá melhor do que você? E aí eu volto uma frase do Fábio Akita, que inclusive eu dei de resposta para um cidadão lá no Facebook, que é o seguinte: não escuta crítica construtiva de quem nunca construiu nada na vida. Não lembro se essa frase é do Fábio Akita. Eu lembro que eu ouvi essa em algum vídeo. Provavelmente eu vejo muito vídeo do Fábio. Mas, cara, isso aí não tá errado, não. Tá ligado? Porque opinião é igual bunda, né? Todo mundo tem. Fala o que quer, fala o que pensa e tal, não sei o quê. Agora,
opinião e fatos são bem diferentes, né? Uma coisa é você ter experiência no que você está falando, né? Você ter passado por aquela situação, né? Que os livros, os empreendedores aí de autoajuda adoram falar do skin the game, né? Você passou por aquela situação, você viveu aquilo ali, você tomou decisões certas ou erradas e sofreu as consequências dessas decisões. É uma coisa. Eu adoro conversar com pessoas que têm skin the game, que estão aí empreendendo ou trabalhando em grandes empresas e bota a pele em risco e tá lá tocando o dia a dia, que a gente sabe que não é fácil, né? Porque esses caras, eles têm uma coisa muito interessante, que a gente sabe em pouco tempo de conversa se a pessoa que você está conversando, ela já passou por problemas de verdade, né? Você consegue, e o nível de respeito que você dá para essas pessoas é muito maior do que você dá para o restante das outras pessoas. Por quê? Porque essa pessoa provavelmente ela sabe, né, o quanto é difícil tomar uma decisão. E a gente toma decisões o tempo inteiro. O tempo inteiro. E as decisões que a gente toma podem impactar famílias, né? Pode gerar empregos, mas pode tirar empregos. Então são decisões completamente bem difíceis de serem tomadas às vezes, né? E diferente do que todo mundo acha, né? Nenhum empreendedor que eu conheço na face da Terra, ele acorda feliz num dia e fala bem assim: porra, hoje eu acordei com a vontade de demitir 200 funcionários. Porra, vamos fazer uma triagem lá no RH? Cara, você acha que eu, por exemplo, fico feliz de demitir 20, 30 pessoas? Não, cara. Né? Eu não acordei no dia, tomei meu café e falei assim: pô, hoje vai ser do caralho. Vou chegar lá, vou passar catando em geral. Né? A gente demite por 2 motivos específicos. Porque precisa, né? Isso é um motivo, porque tá tendo problema na empresa e tá não sei o quê. Ou porque não tem necessidade daquele, não tem porquê mais daquele cara, daquela pessoa estar ali dentro da empresa, né? Esses são os maiores motivos de demissão. Ou você não está sendo útil, né, para a empresa, e aí não vale a pena eu continuar te pagando pro trabalho que você está prestando. E aí eu não estou falando se é bom ou se é ruim, talvez você já não se enquadre mais na realidade que a empresa precisa. Então o seu cargo não precisa mais existir, ou você mesmo não precisa mais existir dentro da empresa. Ou porque a empresa está passando por algum tipo de problema. Assim, eu acho que seria muita pretensão da cabeça do funcionário achar, né, que o empresário mauzão chega lá e fala assim: vamos cortar todo mundo porque eu quero ganhar mais no final do mês. Pode existir esse tipo de gente? Pode existir. Mas eu acho que é minoria, porque o empreendedor, de uma forma geral, sabe que ele precisa de pessoas para poder fazer as coisas. A gente não faz nada sozinho. Eu sou programador, eu entendo da parte de programação, mas tem uma série de outros conhecimentos que eu preciso de pessoas para me ajudar. E quanto mais pessoas eu tenho trabalhando comigo de confiança, melhor fica o trabalho. É melhor, porque eu preciso ter menos dependência de mim, né? Eu posso delegar a responsabilidade para outras pessoas, né? Mas no final do dia, assim, o peso da responsabilidade acaba indo nos ombros de quem está gerenciando, quem são os donos ali da empresa. Porque se der qualquer tipo de problema, são essas pessoas que vão ter que sair para resolver. Porque eu nunca vi, né, empresa passando por problema. Muito raramente você vai ver uma situação assim e os funcionários se mobilizar para tentar resolver o problema, entendeu? Principalmente financeiro. O que acontece? Qual a primeira reação de um funcionário quando começa a empresa a ter problema financeiro? Começa a mandar currículo, irmão. Primeira reação. Não vem de ser hipócrita de falar que você não é assim. Entendeu? Se você já está trabalhando numa empresa que faliu, a primeira coisa que você fez, e eu estou falando com você mesmo, né? A primeira coisa que tu fez quando você soube que a empresa ia falir foi o quê? Foi espalhar currículo por aí. Porque as suas necessidades pessoais, elas se sobrepõem às da empresa. Só que quem está tomando as decisões precisa colocar as decisões que vão refletir na maior quantidade de pessoas à frente, até mesmo de opiniões pessoais. Então, muita decisão que eu tomo
dentro de uma empresa é para pensar no bem coletivo dessa empresa. Não é para pensar só na minha vontade pessoal. Eu sou muito claro nos meus textos falando, cara, eu prefiro negócios que eu não dependa de pessoas. Por isso que eu fui pro mercado de mineração de criptoativo. Não preciso de gente, entendeu? É placa de vídeo, as placas de vídeo fica lá, não reclama, não enche o saco, entendeu? Nenhuma delas pediu demissão até hoje, estão lá trabalhando certinho. Só que quando você quer fazer alguma coisa criativa, você quer fazer um produto bacana, você vai precisar de pessoas, não tem jeito. E aí você tem que trabalhar com essas pessoas, tem que conviver com essas pessoas, né? Só que trabalhar com pessoas que não têm responsabilidade é complicado. Você perde a confiança. E eu tenho amigos meus de anos, cara, que eu gosto pra caramba da pessoa, gosto de conversar com a pessoa e tal, que por falta de responsabilidade eu não consigo mais botar essa pessoa dentro de uma empresa. Entendeu? É chato, cara. Porque às vezes você quer ajudar, às vezes você quer, mas aí você fala assim, porra, eu vou estar deixando de colocar um profissional que realmente quer trabalhar na minha empresa, que vai dar o sangue, que vai dar resultados legais, para colocar uma pessoa que eu sei que eu não posso confiar. Consequentemente, se eu não posso confiar, eu não posso delegar para essa pessoa tarefas que sejam importantes para a empresa. E aí eu vou estar gastando dinheiro à toa. É muito mais saudável para o negócio você não colocar pessoas, né, próximas a você para trabalhar. Porque a quantidade de problemas consequentes a isso são altíssimos. A confusão entre amizade e profissionalismo ali no ambiente corporativo é enorme. Eu já demiti minha mãe, já demiti meus amigos, já demiti esposa, entendeu? Por quê? Porque justamente as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de conseguir separar as coisas. E eu sempre falo, dentro da empresa, se você trabalha com um amigo seu, ou com seu esposo, ou com seu marido, tá? Com seu marido ou com sua esposa, tá? Saiba, dentro da empresa vocês não são nada. Vocês são colaboradores dentro desse ecossistema. E se existe algum tipo de hierarquia dentro da empresa, isso precisa ser respeitado. Se você quiser depois chegar em casa e falar alguma coisa e reclamar e tal, não sei o quê, ainda, no meu entendimento, tá errado. Porque aí depois que saiu da empresa, mas se tivesse trabalhando, você tá trabalhando em home office, né? Aí fudeu mesmo. Mas saiu da empresa, aí vocês voltam a ser um casal, ou voltam a ser amigos, e aí vocês têm que ficar discutindo coisas que passou lá dentro da empresa. E passou dentro da empresa, vocês vão discutir lá na empresa, né? Se o cara você tomou uma bronca e achou ruim, beleza, chama o cara lá no canto, né? E conversa. Agora não vai tomar uma cerveja para resolver a DR de vocês. Pelo amor de Deus. E é impressionante a quantidade de vezes que eu tive que parar para servir como psicólogo de pessoas dentro da empresa, pessoas próximas, né? Por causa de coisas imbecis. Assim, não tem outra definição, imbecis, né? Da pessoa destruir todo o ambiente corporativo, o clima dentro da empresa ficar uma merda, porque um chama o outro para almoçar. É nesse nível, tá? E se você acha que na sua empresa, porque ela é grande ou pequena, não importa, você não vai passar por isso, aí você está enganado. Porque eu já vi isso acontecendo em todos os tamanhos de empresa. Já trabalhei em empresas que era eu e mais um, tá? Até empresas com 400 funcionários. Isso acontece em todas as empresas. Em todas as empresas. E é mais fácil desse tipo de coisa acontecer numa empresa grande, que tem milhares de funcionários, essa briga de egos e interesses e tal, e falta de responsabilidade, falta de entrega, falta de compromisso, do que em empresas pequenas. Porque empresa pequena, né, não tem muita margem para erro. Às vezes não tem faturamento, é pouco faturamento. Então, quando começa a acontecer esse tipo de coisa, rapidamente você troca a pessoa, né? Agora, quando você está numa empresa com 400 funcionários, demora meses para o RH ver que aquela pessoa não está tendo uma boa performance, né? Aí você tem que ter aquele monte de ferramentas de análise de performance, blá, blá, blá. Enfim, eu acho que até prolonguei demais esse assunto, mas eu acho um assunto super importante, né? Porque senão não estaria tão
exaltado aqui, né? Como as pessoas podem achar. Na verdade, esse aqui é meu tom de fala normal quando eu tô falando sobre um tema que me incomoda, né? Me incomoda porque eu acho que as pessoas elas precisam ser um pouco mais conscientes, né? Precisam refletir mais e entender as coisas. Eu vou te falar que é libertador a partir do momento que você entende que você às vezes pode ser o problema do negócio, né? Porque aí você muda, né? Se você entender que você está cometendo aquele erro, você tem a capacidade de mudar. Eu acredito que as pessoas têm capacidade de mudar. Mas a partir do momento que você não consegue assumir os seus próprios erros, você não vai mudar nunca, né? E aí, se você não vai mudar nunca, fica difícil de você conseguir ter uma boa convivência com de qualquer cenário que seja, né? Pessoal, empresarial e tal. E aí acaba dando uma série de problemas, né? Você vai levar uma vida muito aquém do que poderia ser se você estivesse refletindo e chegando a conclusões óbvias, né? Eu acho que uma coisa que você tem que ficar sempre atento na sua vida profissional e pessoal é o seguinte: se tem muita gente falando uma coisa sobre você, né? Você tem várias pessoas ali falando, cara, porra, vê isso aí, isso aqui é um bagulho que você tem que mudar em você, né? Dá um pouquinho de atenção, porque quando os nossos defeitos começam a transbordar as barreiras do nosso interior, né? Aí, para quem já viu sobre janela de Johari, né? Os nossos defeitos geralmente a gente tenta manter dentro da gente para ninguém saber que eles existem, né? Mas quando existe algum defeito que as pessoas conseguem ver com certa clareza e várias pessoas chegarem para você e falarem assim, cara, seja mais responsável, entendeu? Assuma seus erros. Comece a dar ouvido para essas pessoas, porque no começo você vai ouvir isso de pessoas que provavelmente gostam muito de você. Se você tiver que ouvir isso no mercado de trabalho, a vida vai ser muito cruel. Muito cruel. A vida comigo, ela me deu muita porrada quando eu era assim. Quando eu não tinha responsabilidade, não assumia meus erros e arrumava desculpas para não ir trabalhar ou para não entregar o que eu tinha que entregar. Então, assim, cara, eu só tomei porrada atrás de porrada. Saí de uma empresa para outra a cada 4, 5 meses, né? Só para você ter uma ideia, a primeira empresa que eu fiquei mais de um ano, né, foi a minha própria empresa que eu fundei, né, que foi o Vigia. Foi 2017 que eu criei o Vigia. Eu comecei a trabalhar, deve ter dado alguma coisa aí em torno de 8, 9 anos, né, para mim conseguir ficar numa empresa mais de um ano. De tanto que eu ficava insatisfeito com tudo que está acontecendo, mas em algum momento eu assumi a responsabilidade de falar, cara, eu estou errando nesses aspectos. Então eu preciso ser mais responsável comigo, preciso ser mais responsável com a minha empresa. E aí quando eu entendi isso de uma forma mais clara, foi quando as coisas começaram a dar certo. Porque eu sendo responsável comigo, eu consigo ser responsável com as outras pessoas. Agora, se você não é responsável por você, como é que você acha que você vai ter responsabilidade com outras pessoas? E você acha honestamente que como você vai liderar pessoas se você não é uma pessoa confiável? E ainda, como é que você acha que algum investidor vai botar dinheiro na tua empresa se ele não consegue confiar na sua palavra, que você vai entregar ou qualquer coisa do tipo, né? Então você veja como é que a confiabilidade é um valor muito importante. É muito importante para tudo na vida, né? Você ser uma pessoa confiável é extremamente importante. Ter previsibilidade, né? Pessoas previsíveis são mais fáceis de trabalhar do que pessoas que são instáveis. Hoje em dia eu dou muito mais valor para trabalhar com pessoas que estão ali, independente das adversidades e tal, e são previsíveis, né? Tem ciclos, mesmo que a gente tenha altos e baixos o tempo todo, mas pelo menos você seja transparente com o que você está sentindo, o que está acontecendo com você, né? Do que pessoas que são, às vezes, extremamente talentosas, mas altamente irresponsáveis e instáveis, né?
até uma mensagem para os nossos queridos RHs, né? O sonho de vocês é conseguir pessoas talentosas pro time. Né? As pessoas talentosas, normalmente, elas são muito instáveis. E aí essas pessoas que são muito instáveis, elas precisam ser trabalhadas de uma forma completamente diferente das pessoas mais normais, assim, tem uma certa rotina e tal. Eu vejo que dentro de uma corporação nós precisamos ter esses dois perfis. Nós precisamos ter pessoas que executam tarefas que são extremamente importantes e ter pessoas que inovam, né, na área delas e tal. Mas cada uma é tratada de uma forma diferente e tem que ter um certo limite nas coisas. E quando a pessoa é muito talentosa, altamente instável, você perder o controle daquela pessoa é muito fácil. Principalmente que a gente agora está nesse ambiente remoto, né? E quando a gente entra mais específico ainda na área de programação e tal, perder o controle é dois palitos. Para o cara estar trabalhando para outra empresa, fazendo outro projeto, você nunca vai saber, né? E não adianta tu colocar software de monitoramento no notebook que ele usa, porque quando você começa a ter esse tipo de comportamento gerencial, é porque você já tem uma empresa gigantesca que você não vai ver o computador de todo mundo que está trabalhando, né? Então, assim, e não espere, obviamente, que esse cara vai pedir demissão, porque provavelmente se ele está ganhando um bom salário, ele vai continuar ali ganhando dos 2, dos 3 ou dos 4 lugares que ele está trabalhando diferente. Então, é o tipo de coisa que tem que ter uma balança, né? Por isso que o cargo de gerenciar pessoas é tão importante. Aí a gente volta no paralelo lá do começo, né? Porque às vezes parece que eu sou prolixo nos assuntos que eu vou num lugar e volto, não sei o quê, mas tem um paralelo. Voltando ao paralelo daquele texto lá do Pedreiro, é justamente sobre a questão do porquê que cargos de gerência são mais bem remunerados do que cargos de programador. E é justamente por causa disso, porque lidar com pessoas é um trabalho complicado, né? E você precisa identificar o perfil das pessoas que você está trabalhando. E às vezes você vai precisar trabalhar de formas diferentes com perfis diferentes, né? Pessoas extremamente talentosas, elas são mais complicadas de lidar. Elas têm um ego muito inflado na maioria das vezes. Existe uma briga de ego muito grande quando você tem 2, 3 pessoas muito boas trabalhando na mesma área, né? E você tem outros tipos de perfil, né? Como eu citei, um perfil que eu gosto muito de trabalhar são pessoas que executam as tarefas, né? Você passa a demanda, ela entrega, aí, às vezes entrega mais do que você pediu e tal. Em vez de estar criando problemas com relação à demanda que você está passando, a pessoa traz opções, né? Então ela bota ali a forma como ela enxerga aquilo ali de uma forma prática, de falar, cara, não gostei tanto da sua ideia aqui, tem essa opção aqui, tem essa, e tem essa aqui que foi exatamente o que você pediu, entendeu? E normalmente as pessoas que eu trabalho, eu não sou muito de passar tarefas específicas. Eu falo assim, cara, faz um negócio desse jeito aqui, mais ou menos parecido com isso, entendeu? Se a pessoa trouxer uma solução melhor do que a que eu propus, cara, sou todo ouvidos, entendeu? Agora as pessoas que só reclamam e trazem soluções absurdas que vão custar dezenas de milhares de reais, né? Que vai demorar meses e meses para ser implementado. Isso não tem como, não tem cabimento, né? É tipo aquele programador que acabou de entrar na empresa e quer mudar todo o software da empresa que tem 4, 5 anos sendo feito. Cara, se você é esse tipo de profissional, reclamão, e que acha que você tem a solução para tudo, mas só dá sugestões de merda, né? Muda seu comportamento. Porque vocês são insuportáveis de trabalhar. Insuportável. Você não vai durar em emprego nenhum, porque nenhum empreendedor gosta de lidar com pessoas assim. Tem que ter uma ponderação. Antes de você dar uma sugestão, pensa, reflete na porra do que você está propondo. Entendeu? Pega um papel, uma caneta e fala assim, cara, quanto que vai custar para a empresa parar em função do que eu estou propondo, né? Principalmente os programadores que acham que tem que refatorar código e tal, não sei o quê. Bota na ponta do lápis ali quanto é o custo da empresa. Você fala assim, cara, eu vou perder 6 meses refazendo o código. A empresa tem custo de X vezes 6, é uma conta básica de matemática, né? Aí você vai ver quanto que vai custar essa brincadeira que você está querendo propor.
Se na sua cabeça de fato faz sentido todo o dinheiro que a empresa precisa desprender para poder fazer a mudança que na sua cabeça maluca faz sentido, aí, cara, eu não tenho muito o que fazer por você. Você vai ter que, né, procurar uma empresa que tem recurso infinito para o que você quer. Aí você vai trabalhar numa Google da vida, vai trabalhar no Facebook. Mas muito provavelmente, sendo bem honesto com você, você não vai passar no processo de seleção dessas empresas. Sabe por quê? Porque essas empresas, elas trabalham com inteligência, e esse tipo de comportamento não está sendo nada inteligente, né? Imagina, né, um programador lá, um engenheiro da Google, depois de todo o processo que ele fez para poder entrar na Google, o cara fala assim, porra, vou mudar essa porra toda. Raramente aparece umas moscas brancas ali dentro desse processo que vai propor um Angular da vida, que vai propor um Kubernetes da vida, e de fato vão ter êxitos nos projetos pessoais que eles têm ali, né? Mas quando já está consistente, quando tem coerência. Mas são raras as pessoas que têm capacidade de fato para poder criar soluções muito além do que era a expectativa da empresa. Tanto que o Google, o Facebook, essas empresas grandes, quando aparece esse tipo de cara, eles deixam o cara tocando o projeto e pagam o cara para continuar tocando o projeto. Porque é esses caras que vão fazer umas inovações que vai mudar o paradigma do mercado, coisas do tipo assim, né? Mas, honestamente, para e reflita. Você acha que você é esse tipo de cara super mega talentoso que tem capacidade de trabalhar no Google e criar projetos inovadores e tem putas ideias maravilhosas para sugerir pro seu chefe? Se você não é, cara, assim, né? Tenha um bom senso. Provavelmente você não tem, né? Antes de falar e sugerir qualquer coisa para as pessoas que tomam as decisões na sua empresa. Porque provavelmente você não está tendo uma visão ampla, macro, da situação da empresa ou de tudo que precisa para aquela sugestão que você está dando se concretizar. E o seu gestor, ele não tem a obrigação de ficar se explicando o tempo todo por que ele tomou determinado tipo de decisão. Esse é o ponto, entendeu? Quando você tem um funcionário que tudo que você fala pro cara, você tem que justificar por que você está tocando a empresa daquele jeito, né? Fica um relacionamento insuportável. Insuportável. E ainda pior, quando essa pessoa se acha no direito de juntar com outras pessoas dentro da empresa para ser o porta-voz da verdade, né? Vou pegar pessoas que colaboram do meu discurso para levar, né, fazer um motim dentro da empresa e levar aqui para o gestor. Falando, olha só, a gente conversou aqui entre a gente, em salas paralelas do Discord, e tá aqui que a gente acha que é certo e você tem que fazer, né? Eu, honestamente, qual é a minha posição quando acontece isso? Mando tudo embora. Na hora. Não dá para liderar uma empresa se você tem um motim dentro da empresa ou você tem um grupo de funcionários que estão questionando sua liderança, né? Antigamente, até por volta num post falando isso, né? Antigamente, motim, você andava na prancha lá, né? Mas hoje em dia a gente não pode mais fazer isso, o máximo que dá pra gente fazer é demitir a pessoa mesmo. Corte rápido, faca, Tramontina.